Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui novamente gravando esse vídeo, né? Dessa vez vamos continuar falando sobre a Reforma Protestante, né? Que, como vocês sabem, a Igreja Católica não ia deixar barato, né? O sucesso que foi a Reforma Protestante, né? Espalhou-se logo em toda a Europa, né? E já estava também rumo ao Novo Mundo. Então, para isso surgiu a Contra-Reforma, né? Então, para que servia a Contra-Reforma? Qual foi o propósito e organização da Contra-Reforma, né? Então, vamos em parte, o propósito da sociedade era promover o progresso eclesiástico e lutar contra os inimigos da Igreja Católica Romana por todos os meios possíveis, né? A gente já sabe que a Contra-Reforma foi criada pelo espanhol jesuíta Inácio de Loyola no ano de 1534, né? Então essa sociedade religiosa, chamada jesuítas, elas tinham um objetivo: enfrentar os oponentes da Igreja Católica a qualquer custo, né? Seja através da espada ou seja através de argumento. Quando os argumentos não chegassem, então chegava a espada, né? Era uma ordem monástica caracterizada por um espírito de lealdade ao Papa, mas lealdade inquestionável. A organização da sociedade era baseada num sistema de disciplina rígida, absoluta e obediência contínua e perfeita. Métodos de combate ao protestantismo eram: os jesuítas tinham, entre outros métodos principais de contra-atacar o protestantismo. Quais eram? Ora, logo o primeiro método era, nas igrejas que estabeleceram, naquelas que conseguiram controlar, eles colocaram pregadores e promoviam reuniões atraentes, né? Então, essa foi a primeira forma que eles encontraram para Contra-Reforma. Primeiramente, pregadores bons, na visão deles, e reuniões que atraíssem o povo. Segundo, eles dispensavam também muita atenção à obra educacional. Eles abriam escolas primárias que logo se enchiam, pois o ensino era gratuito e bom. Então os alunos eram naturalmente treinados a demonstrar devoção à igreja através dos filhos, né? Os jesuítas alcançaram também os pais. Então, primeiramente, eles conseguiram trazer os pregadores melhores que eles tinham que colocar nas igrejas, promoviam reuniões atraentes, isso era muito importante para a igreja naquela época, porque a igreja estava adormecida, e depois eles começaram a fundar colégios e colocar os melhores professores possíveis. E esses professores, eles prestavam as aulas boas, as escolas eram boas, e além de serem boas, através dos filhos, eles alcançavam os pais. Esse era o segundo ponto, né? A educação gratuita e de qualidade. E o terceiro era um terceiro método que eles tinham, né, de operação, era de um caráter político. Os jesuítas dedicaram-se a inspirar os governadores católicos devoção à igreja e ódio ao protestantismo. Como resultado dessa política, levantaram tremendas perseguições ao protestantismo em vários países. Bom, então dentro de poucos anos, os jesuítas tornaram-se dominadores da igreja, né? Que a ordem foi suprimida em quase todos os países da Europa, e por decreto do Papa Clemente XIV, no ano de 1773, a ordem dos jesuítas ela foi proibida de funcionar dentro da igreja, né? E, contudo, continuou a funcionar secretamente durante algum tempo. Mais tarde, abertamente, foi reconhecida pelo Papa em 1814. Então eles começaram nas ocultas, depois se espalharam, aí foi proibida, né, aquele proibido de H, aí depois voltou a funcionar normalmente em 1814. Então, a obra do Concílio de Trento, né? O que foi o Concílio de Trento, né? Deixa esse carro passar primeiro aí, horrível. Outro grande elemento de combate à reforma foi o Concílio de Trento, né? Este concílio ele reuniu-se em Trento, na Itália, e funcionou durante 18 anos. Foi de 1545 a 1563.
O concílio deu à Igreja Católica Romana uma declaração completa de sua doutrina, isto é, um conjunto de definições dogmáticas e de reformas disciplinares, capaz de manter a unidade católica, a tradição fonte da relação conjuntamente com as Escrituras, a Vulgata escolhida como edição oficial da Igreja, oficial da Igreja, né, da leitura da Bíblia, né, e definição da justificação dos sacramentos, da transubstanciação, existência do purgatório, legitimidade das indulgências, invocação dos santos. O concílio ordenou a relação do Catecismo de Trento, destinado a resumir o ensino que tinham definido. Nada disto tinha sido realizado durante a Idade Média. Desta vez, essa igreja alcançou uma expressão definitiva sobre o que ele cria e ensinava, né? Então, com relação às grandes verdades religiosas, isto, porém, foi preparado no espírito da franca oposição ao protestantismo. Então, até ali o que eles não tinham definido ainda como doutrina básica da igreja deles, agora eles tinham definido, né? Os principais católicos é a Vulgata como a tradição oficial da igreja, né? Tradição da Bíblia, né? Eles só liam em latim, a Vulgata latina, os sacramentos, né? Como forma de santificação, a transubstanciação, né? Onde o pão vira o verdadeiro corpo de Cristo e o sangue vira o verdadeiro sangue de Jesus Cristo, né? Que é o vinho, né? E a existência do purgatório, né? Um estado intermediário, antes do cabo ir para o inferno, vai para o purgatório lá purgar os pecados dele, e a legitimidade das indulgências, né? Através do dinheiro você podia tirar alguma pessoa do inferno, né? E também a invocação dos santos católicos. Olha como custou isso a ser definido dentro da própria Igreja Católica. Que vocês dizem que a Igreja Católica vem desde a época de Jesus, o que não é verdade. Na verdade foi no século XVI, né, em 1545 a 1563, refletindo sobre esses 8 anos de estudo, foi onde, nesse concílio de Trento, na Itália, é que eles definem essa doutrina, né, da Igreja Católica. Então, não vem desde o começo essas doutrinas. Purgatório, oração aos santos, né, e várias outras coisas foi durante o concílio de Trento, né. E os meios de repressão foi a Inquisição e o Index, né? A gente vai ver cada uma dessas coisas. Primeiro, os líderes da Contra-Reforma, eles defenderam em todas as forças, a crença medieval de que era justo o uso da força contra a heresia. O que havia de protestantismo na Espanha e na Itália foi esmagado pela Inquisição, né? Então a Inquisição ela esmagou o protestantismo tanto na Itália como na Espanha. Por que também não falar também em Portugal, né? O que foi de protestante morto naquela época não está no gibi. Ao lado da Inquisição operava a congregação do Index, que condenava os livros com os quais a igreja não concordava. Esta lista de livros condenados pela igreja incluía todos os escritos protestantes e todas as versões da Bíblia, exceto a Vulgata. Mediante o Concílio de Trento, a Inquisição e o Index, Roma estava organizada para um ataque furioso ao protestantismo. Então, as armas da Inquisição, ou as armas do Concílio de Trento, era a Inquisição e o Index, né? Por um lado perseguia, queimava na fogueira, e por outro lado queimava os livros na fogueira. Então a gente já tinha uma sociedade que era os jesuítas para perseguir o protestantismo e todos aqueles que falassem contra, e agora nós temos os meios de repressão. Nós temos a Inquisição, né? Que ia à fogueira, que ia os vários métodos de tortura, e o Index, que ia caçar os livros que contrariasse a doutrina católica, né, os ensinamentos católicos, né? Então, inclusive,
A única Bíblia, a única versão da Bíblia que eles aceitavam era a Vulgata. Se fosse escrito em outra língua que não fosse a Vulgata Latina, eles queimavam também. Queimavam quem escreveu e queimava o rapaz, aliás, queimava o rapaz que escreveu e o escrito, né, e o livro escrito, né. Sob a direção inteligente e brutal dos jesuítas, recuperou muito do terreno perdido ao sul da Alemanha, a Boêmia, Áustria, Hungria, Polônia e Bélgica, e esmagou a reforma na França. Então, os jesuítas foram a arma da Igreja Católica nesse tempo e barraram, em parte, a reforma protestante nesses países da Europa. Aí surgiu a Guerra dos 30 Anos, porque também ninguém vai morrer de graça, né? Então a Contra-Reforma foi a causa de uma das guerras mais cruéis e mais destruidoras de toda a história, a Guerra dos 30 Anos. Foi de 1618 a 1648. Foi o resultado da união dos governos católicos da Alemanha para destruírem o protestantismo do Império. O imperador Fernando II e o arquiduque da Bavária colocaram os católicos romanos contra os príncipes protestantes. Gustavo Adolfo, rei da Suécia, viu que a queda da Alemanha protestante significava a queda da Suécia e talvez o fim do protestantismo. Entrou na guerra, saindo vitorioso, e o seu exército, né, de 1600 a 1632, com uma série de brilhantes vitórias. Ele levantou o protestantismo do colapso, embora que depois da sua morte, em uma batalha, a guerra se torna desfavorável ao protestantismo. As vantagens que alcançou tiveram um caráter permanente, né? A Guerra dos 30 Anos começou como guerra religiosa e findou como guerra política, e resultou na morte de 10 a 20 milhões. Né? 10 a 20 milhões de pessoas, possivelmente, né? Então, Fernando II, ele, educado pelos jesuítas, ele iniciou, tá, com o propósito de esmagar as linhas de separação entre os estados romanista e protestante, né, do protestantismo, que duraram ou que duram até hoje. O período da Reforma pode ser considerado terminado a esse ponto, né? Então, algumas datas e dogmas que fizeram da Igreja Católica desviar dos princípios bíblicos. Não vamos deixar esse vídeo muito longo, né? Então, vamos só para os principais ensinamentos que não foram originários da Igreja, né? E nem tem fonte bíblica, né? Primeiro, em 314, os bispos começaram a ser chamados de Papa. Então, até 304, os bispos não eram chamados de Papa. Então, em 304, os bispos de Roma começaram a ser chamados de Papa. Em 310, iniciaram as rezas pelos mortos. Até ali, em 310, ninguém rezava para o morto. Mas a partir de 310, passou a se rezar para o morto. Em 320, eles começaram a usar vela nas igrejas pela primeira vez. Em 325, Constantino celebra o primeiro concílio das igrejas. Em 381, a Igreja de Cristo recebe o nome de católica. Em 394, o culto cristão é substituído pela missa. Então, se você dizia, não, eu vou para o culto hoje, não, agora eu vou para a missa. Né? E isso em 394. Em 416, começaram a batizar crianças recém-nascidas. Né? Então, Pedro Batismo, começou em 416. Em 431, é instituído o culto a Maria, mãe de Jesus. Então, em 431 foi que teve essa onda toda de colocar Maria no meio da Trindade, né? Como um ser para ser adorado. Em 503, o purgatório começa a existir. Então você vê que o purgatório não é tão antigo assim. O princípio da igreja ele não era tido como real. Mas em 503 foi que entrou o dogma do purgatório, né? E ele começa a existir. Em 830, começaram a usar ramos e águas bentas, né? Então até 830 não existia esse negócio de usar ramo e água benta para benzer as pessoas, né?
Em 933 é instituída a canonização dos santos. 933. Você vê que não é tão antigo assim. Em 1184 foi o início da Inquisição, efetivada anos depois. Então eles começaram a perseguir, ou a igreja usava para perseguir, a Inquisição em 1684. Quer dizer, se o cara deixasse a igreja poderia ir obrigá-los a voltar, né, para a igreja. Esse era o pensamento. Em 1190, institui a venda de indulgências. Então você poderia, com um dinheirinho, comprar sua salvação, né? Então daí, ainda hoje ainda existe algumas igrejas com indulgências, né? Você peca feito Satanás, aí depois oferta qualquer dinheiro aí, um dinheirinho bom, aí o padre vai, ora por ti, reza, né? Pronto, você está no céu. Em 1200, a hóstia substitui a ceia, né? Então a hóstia, você sabe que é uma bolachinha, né? Bolachinha feita de trigo. E a ceia não, é o pão e o vinho, né? Então em 1200, em vez da ceia do Senhor, é substituído por uma hóstiazinha, bolachinha branca, na igreja católica. Em 1215, eles decretam a transubstanciação. Olha aí, rapaz, em 1215 é onde, de fato, o corpo e o sangue de Jesus está presente na hora da missa. Então, queridos, depois de 1215, que foi o decreto da transubstanciação, veio em 1216 a instituição da confissão auricular. Em 1546 veio os livros apócrifos, foram introduzidos na Bíblia, né? Como a gente já viu. E em 1854 foi o dogma da Imaculada Conceição, né? E em 1870 foi a infalibilidade papal. Em 1950 veio a Assunção de Maria. Então a gente vê que alguns dogmas são mais antigos, né? Que nem esse de 304, do bispo ser chamado de Papa. Mas essa da infalibilidade papal veio em 1870. E essa de 1850, né? 1854, dogma da Imaculada Conceição foi bem recente. 1870, a infalibilidade papal também bem recente. E a mais recente, 1950, foi a Assunção de Maria. Então, a gente vê como eles se reúnem e traçam, né, os seus dogmas, né, os dogmas conforme o momento, né, que eles estão passando. Também é interessante dizer que, devido a essas alterações, a Igreja Católica deixou de ser legítima e dividiu a cristandade. No ano de 1869, a Igreja Ortodoxa separou-se de Roma, recusando submissão ao Papa e dizendo que a inefabilidade é a blasfêmia que coroou o papado. A palavra protestante ela apareceu quando Clemente VII, em 1529, tentou impedir que o evangelho fosse pregado em alguns estados da Alemanha. Os cristãos não católicos fizeram um protesto contra essa pretensão do Papa e receberam o nome de protestantes, aplicado hoje a todos os evangélicos. A maioria católica mencionada pelo clero para humilhar as outras religiões cristãs encontra-se, na verdade, em países mal alfabetizados e menos desenvolvidos. Essas nações devem cobrar a situação em que se encontram do catolicismo que abraçaram. Por séculos, a igreja não alfabetizou para melhor explorar as massas com crendice e impediram o povo de examinar a Bíblia, fonte de progresso e liberdade. Quando o clero menciona religião minoritária, esquece que milhões de cristãos não católicos foram exterminados pelos papas, retardando a sua multiplicação, né? Como a gente leu já na Inquisição Romana, né? Sobre a Inquisição Romana, o Índex, e as guerras dos 30 anos, tantas perseguições que eles fizeram contra os verdadeiros crentes no Senhor Jesus. Mas nem as portas do inferno podem prevalecer contra a Igreja de Cristo. Aleluia.
Mateus 16:18, Nosso Senhor falou, né? Que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus bons amigos, é isso. Deus possa abençoar vocês mais e mais, que possam crescer mais e mais no estudo da palavra de Deus, sabendo que o estudo da palavra de Deus nos conduz melhor ao conhecimento de Deus. Até outro vídeo, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Deus em Cristo abençoe a todos.